Preparai os caminhos do Senhor. Podem sentar-se. Os caríssimos irmãos, você também que nos ouve e nos acompanha na sua casa, através do canal da paróquia no YouTube. Estamos no quarto e último domingo do tempo do Advento. Já praticamente estamos quase às portas do Santo Natal do Senhor. Daqui a 5 dias celebraremos a festa do Natal do Senhor. Preparai os caminhos do Senhor e endireitai as suas veredas. Essa era a pregação de São João Batista no deserto. O evangelho de hoje começa São Lucas, fazendo uma, por assim dizer, situando historicamente os governantes da época em que Jesus, em que o precursor de Jesus, São João Batista, foi ali designado por Deus para anunciar a chegada do Messias. E o evangelista cita, portanto, os imperadores, os governadores que havia na época, os tetrarcas, né, que governava nessa época Herodes, né, e os seus filhos. E também cita não só o mundo, por assim dizer, pagão, dos governantes políticos da época, mas também o mundo religioso. Então cita os sacerdotes, os sumos sacerdotes da época, Anás e Caifás, como que situando a chegada de Nosso Senhor tanto para os gentios, como dizia São Gregório Magno, né, ao comentar essa passagem, como também situando para o mundo judeu, para o mundo religioso. E Nosso Senhor, interessante que São Lucas faz menção de realçar aqui não uma qualidade de São João Batista, como os outros evangelistas fizeram, Mateus e Marcos. Mas Lucas faz questão de dizer que a palavra de Deus foi dirigida a João. E é interessante porque, explica um padre da igreja, que nós não seguimos, não é, simplesmente uma pessoa, mas seguimos a palavra de Deus. É Deus que fala através da boca de João. Como foi Deus que falou através da boca de Isaías, de Daniel, de Ezequiel e todos os profetas que antecederam Jesus. Muito bem. E qual era a pregação de João Batista? A pregação dele era de apontar para o Messias. O holofote, o foco não era o próprio João Batista. Embora chamasse bastante atenção, não é, na época dele, porque muitos emissários dos judeus iam a João Batista para perguntar-lhe se de fato ele era o Messias. É o evangelho que nós escutamos no domingo passado. Mas São João Batista, com toda a realidade, com toda a verdade, isto é, com a humildade, ele disse o que ele era. Ele disse primeiramente que não era o Messias. Talvez na concepção judaica, daqueles judeus fariseus lá, dos príncipes dos judeus, eles queriam que talvez João Batista dissesse que fosse o Messias, porque mais propriamente se encaixava com a ideia messiânica que eles tinham de um futuro Messias. Ele era diferente, de uma estirpe, de uma família importante, ele se vestia de maneira singular, se alimentava de maneira singular, vivia no deserto. Então, na concepção dos judeus, João Batista, de fato, seria bom que fosse o Messias, mas não era. E João Batista não ia dizer uma coisa só para agradar o público. João Batista, ele era um profeta da verdade, um profeta sincero, sem cera, né? A sinceridade é uma coisa muito importante, né? A palavra sincero, como já sabem, dizem que veio de um fato interessante, que lá na Grécia Antiga havia as imagens feitas de pedra, de mármore, né? E elas, quando eram esculpidas, às vezes, elas tinham que ser perfeitas, né? E às vezes o escultor, aquele que estava ali, o artista, esculpindo na pedra a imagem de um Deus, etc., de uma personalidade, ele dava uma cinzelada a mais e fazia um talho, uma fissura na imagem, né? E estragava a imagem. Então eles iam lá, colocavam cera na imagem e depois a imagem parecia ser perfeita. E aí quando alguém ia para adquirir aquela imagem, comprar, etc., ele
a pessoa teria que estar atenta para se de fato ver que aquilo de fato era cera que estava ali, não pedra. E aí não compraria. E aí veio a palavra sinecera, sincera, ou seja, a pessoa devia buscar uma imagem sem cera, uma imagem autêntica, né? E aí veio a palavra sinceridade, sem cera, né? Ou seja, nós também precisamos ser sinceros, né? Como foi São João Batista? Ele não afirmou que ele era Jesus, nem afirmou que ele era Isaías, nem um profeta, mas ele afirmou que era simplesmente uma voz, o eco de um outro profeta, que veio 700 anos antes de Jesus, o profeta Isaías. E o que dizia o profeta Isaías? E repete João no deserto: preparai o caminho do Senhor. Então, a grande missão de João Batista é exatamente vir antes, quase como um arauto, né? O arauto é aquele que vai à frente do rei para dizer: olha, o rei está chegando. Então, a missão deles, de João Batista, era apenas essa. E com toda a verdade ele apontava para o Messias. Eis o Cordeiro de Deus, não é? Mas também denunciava o pecado daquelas gentes lá. Ele dizia: olha, vocês são uma raça de víboras, de hipócritas, porque vocês têm cera, vocês não são sinceros, vocês aparentam uma religiosidade e na verdade não são sepulcros caiados, né? Depois Jesus vai repetir essa pregação de João. Mas a grande pregação de São João Batista é uma pregação que nos leva a colocar diante da nossa verdade. Ou seja, como nós temos nos preparado para a chegada de Jesus. Que tipo de ação temos feito nesse tempo do Advento, nessas 3 semanas que já se passaram? Será que temos de fato endireitado os caminhos para Jesus chegar na nossa história, na manjedoura da nossa alma? Será que temos tirado os montes, isto é, os obstáculos, as pedras dos pecados, dos vícios, das nossas misérias, das nossas mazelas? Será que nós temos endireitado os caminhos tortuosos por onde temos andado? Não é? Os caminhos dos vícios, das paixões. Não é? Então, a grande pregação de João Batista é a pregação que nos coloca diante do nosso eu, daquilo que nós somos com toda a sinceridade, sem nenhuma máscara, sem nenhuma cera, né? Com toda a sinceridade. E é interessante que São João Batista ele conclui dizendo assim: endireite os caminhos, e todo homem verá a salvação de Deus. Veja, quando nós olhamos para o presépio, nós vemos que falta algo. Tudo está preparado. Os pastores já chegaram, os magos também. A estrela está lá, as luzes, não é? Os presentes, mesmo os animais já estão próximos. Só falta uma personalidade, aquela que dá sentido para todas as outras. Não teria sentido a gente montar o presépio, não teria sentido a gente montar um cenário, não é, em que fale algo se não tivesse esse protagonista, né? Aquele que tem o papel principal, que é Jesus. Então, na nossa vida também, não tem sentido, mesmo a religiosidade, mesmo nossa devoção, se a gente não prepara a fundo as coisas para a chegada de Jesus. O Natal será mais uma festa de comilanças, mais ou menos, de acordo com a posição, a situação financeira, né, da família. Mas não é isso o Natal. O Natal é mais do que isso. É a gente se abrir à salvação que vem a nós. Todo homem verá a salvação se ele preparar os caminhos do Senhor, eu poderia dizer. Sim, nós veremos a salvação, nós perceberemos sensivelmente a chegada de Jesus, mas muitos não perceberam. No tempo de Jesus, em quantas portas Nossa Senhora e São José bateram e não encontraram lugar? E Nosso Senhor bate com força na porta do nosso coração. Ele nos chama, Ele nos convida, né, de maneira veemente a que a gente possa se abrir a Ele, deixando as nossas fraquezas, os nossos pecados, né, as nossas misérias. E o que vamos fazer? Vamos deixar Jesus passar adiante? Como dizia Santo Agostinho, eu temo Jesus que passa e não volta mais, né? Uma grande resposta que nós podemos dar nessa última semana a Nosso Senhor que vem e virá a cada um de nós, é a resposta
aquilo que o salmista falou no gradual da missa, né? Prope est Dominus omnibus invocantibus eum. O Senhor está perto, prope est, o Senhor está perto. Já começávamos o advento com essa frase de São Paulo, né? Alegrai-vos porque Dominus prope est, o Senhor está perto. Então, essa presença de nosso Senhor, não é? Mas é preciso notar a presença de nosso Senhor. E o salmista diz assim: o Senhor está perto, mas não de qualquer pessoa. Olha só, Ele está perto, omnibus invocantibus eum in veritate. E a gente traduz: Ele está perto sim, mas de todos aqueles que o invocam, não de qualquer jeito, mas o invocam in veritate. Ou seja, poderíamos traduzir com sinceridade, de verdade. Aqueles que invocam a Deus de verdade. Precisamos invocá-lo de verdade, ou seja, precisamos dar atenção ao nosso Senhor. Quantas coisas nos distraem na nossa vida? Quantos ruídos nos distraem? Quantas preocupações nos tiram o foco? Nós temos que fixar o nosso olhar em nosso Senhor. Temos que concentrar a nossa atenção no mais importante, fazer uma hierarquia de coisas, não é? E colocarmos em primeiro plano a preparação da nossa vida espiritual, do nosso interior para a chegada do menino Jesus, que vem para nos salvar. Então aproveitemos, meus amados irmãos, esses últimos dias do advento para nos colocarmos mais em oração, escutarmos mais a Deus, silenciarmos. De repente, um bom propósito seria acordar um pouquinho antes, sacrificar-se no sono, para a gente se dedicar um pouquinho mais à escuta da voz de Deus na oração, a estar mais com Deus, não é? Ou ainda, com aquele bom propósito que nosso Senhor nos chama fortemente, a fazer, quem sabe, uma boa confissão. Poxa, já passou o advento, eu não fiz nenhuma confissão, padre. Poderia fazê-lo agora na próxima quinta-feira, no mutirão das confissões, não é? Se aproximar de Deus, preparar todas as coisas para a chegada de nosso Salvador. Preparai os caminhos do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Página 6.